Você se sente sozinho, aflito e sem forças? Este salmo é um grito de dor, mas também uma declaração poderosa de esperança. Deus ouve o seu clamor, Ele vê as suas lágrimas, conhece as suas angústias e promete: você não está só. O Senhor permanece para sempre, mesmo quando tudo parece desabar. Assista até o final e deixe essa mensagem tocar profundamente o seu coração. Ative as notificações, curta, compartilhe e espalhe essa palavra de vida. Deus quer falar com você agora. Quantas vezes nos sentimos exatamente assim? Como o salmista, com o coração ferido, fracos, consumidos pela dor, sozinhos como um pardal no telhado, clamando por socorro, sem forças para continuar. Mas a palavra de Deus nos mostra: o Senhor não despreza a oração do aflito. Ele contempla, do alto a nossa dor, ouve o gemido dos que sofrem e estende a sua mão poderosa para nos erguer. Mesmo quando tudo parece escuro, quando os dias se vão como sombra, Deus permanece o mesmo. Ele é eterno, imutável, fiel em todas as gerações. A sua promessa é clara: os filhos dos teus servos continuarão e a sua semente ficará firmada perante ti. Essa é a nossa esperança. Não estamos sozinhos. Deus vê, Deus ouve, Deus age. Se esta mensagem falou ao seu coração, não guarde só para você. Compartilhe, espalhe a esperança e, principalmente, siga o canal, ative as notificações. Assim você recebe sempre palavras que fortalecem, edificam e renovam a sua fé. Estamos juntos nessa caminhada e eu quero seguir com você, levando a palavra, levando consolo, levando a certeza de que Deus é a nossa rocha eterna. Não desista. Deus está contigo. Por vezes, o coração humano é assolado por tempestades tão intensas que parece que não haverá mais alvorecer. O salmista descreve sua alma como consumida como fumaça, seus ossos ardendo como lenha. Quantos de nós já não nos sentimos assim? Como se a vida estivesse esgotando-se lentamente, como se as forças estivessem se desfazendo a cada dia, como sombra que declina, como erva que seca. E ele continua: sou como um pelicano no deserto, um mocho nas solidões, um pardal solitário no telhado. Imagens fortes que expressam a mais profunda solidão e angústia. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente isso. A solidão de quem não é compreendido, a dor de quem foi abandonado, a aflição de quem não vê mais sentido. Mas veja, em meio a toda essa dor, o salmista não desiste. Ele clama: Senhor, ouve a minha oração. Que coisa linda! Mesmo esmagado pela tristeza, ele não abandona sua fé. Ele insiste, ele suplica, ele espera em Deus. Essa é a lição para nós. Não importa quão feridos, quão cansados, quão abatidos estejamos, precisamos continuar clamando, porque há um Deus que nos ouve. Há um Deus que, mesmo quando o mundo nos vira as costas, permanece atento ao nosso clamor. E o salmista declara com confiança: mas tu, Senhor, permanecerás para sempre. Que palavra poderosa! Quando tudo o que é humano falha, quando as estruturas que nos sustentavam desabam, quando o tempo nos consome, Deus permanece. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, não falha, não nos abandona. Por isso, não importa como você chegou até aqui, não importa o tamanho da sua dor, há esperança para você. E veja que promessa maravilhosa. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado, já chegou. Sim, há um tempo determinado por Deus para intervir na sua história. Não é no nosso tempo, não é na nossa pressa, mas no tempo perfeito do Senhor. Talvez você esteja orando há anos, esperando por uma resposta, clamando com lágrimas. E tudo o que sente é silêncio. Mas não se engane. Deus está ouvindo. Deus está trabalhando. Deus está preparando o tempo certo para agir. E o texto continua: quando o Senhor edificar a Sião, aparecerá na sua glória. Quando Deus age, Ele não faz pequenas coisas. Quando Ele decide intervir, Ele manifesta a sua glória. O que hoje são ruínas, Deus transforma em edifício glorioso. O que hoje são lágrimas,
Deus transforma em celebração. O salmista prossegue: Ele atenderá à oração do desamparado e não desprezará a sua oração. Você consegue perceber o amor de Deus aqui? Ele não rejeita a oração do fraco, do perdido, do desamparado. Pelo contrário, ele se inclina, ele escuta, ele atende. Talvez você ache que não tem forças, que sua fé é fraca, que sua oração é insuficiente, mas Deus não despreza a sua oração. Deus não exige de você perfeição. Ele quer apenas um coração sincero que clame por socorro. E então vem outra promessa maravilhosa. Isto se escreverá para a geração futura, e o povo que se criar louvará ao Senhor. O que você está vivendo hoje, a vitória que Deus vai realizar na sua vida, não será apenas para você, mas será testemunho para as futuras gerações. O que hoje é choro, amanhã será história contada aos filhos e netos, dizendo: Eu passei pela dor, mas Deus me socorreu. Eu vivi o desespero, mas Deus me resgatou. A sua vida será memorial da fidelidade de Deus. O salmista ainda proclama: Pois olhou desde o alto do seu santuário. Desde os céus o Senhor contemplou a terra, para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte. Deus olha do alto, mas não com indiferença. Ele vê, ele ouve, ele sente, ele age. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, se inclina para ouvir o gemido dos seus filhos. Você não está só. Você não foi esquecido. O mesmo Deus, que libertou presos, que deu vida aos sentenciados à morte, é o Deus que hoje estende a mão para você. E então o salmista declara: Para anunciarem o nome do Senhor em Sião e o seu louvor em Jerusalém, quando os povos se ajuntarem e os reinos para servirem ao Senhor. Perceba, a vitória que Deus vai realizar na sua vida não será só para você desfrutar, mas será para que o nome dele seja glorificado, para que outros vejam e creiam, para que o reino se expanda. Por isso, não desista, não pare, não silencie sua oração. Mesmo quando você diz como o salmista: Abateu a minha força no caminho, abreviou os meus dias, Deus responde: Eu sou o Deus da vida eterna. Eu sou o Deus que renova as forças. E o salmista, já quase sem forças, clama: Meu Deus, não me leves no meio dos meus dias. Os teus anos são por todas as gerações. Ele reconhece a eternidade de Deus. E essa é a nossa âncora. Deus é eterno, nós somos passageiros, mas podemos nos segurar nele, que é a rocha inabalável. Ele fundou a terra, criou os céus. Eles passarão, mas ele permanecerá. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles se envelhecerão como um vestido. Como roupa os mudarás e ficarão mudados. Porém tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Que segurança há nessas palavras? O mundo muda, as pessoas mudam, as circunstâncias mudam. Mas Deus não muda, Ele é o mesmo. Ele é fiel, Ele é amor, e a promessa se completa. Os filhos dos teus servos continuarão, e a sua semente ficará firmada perante ti. Sua fé hoje não é só para você, é para a sua descendência, é para os seus filhos, é para a sua família. O que você constrói com Deus hoje será herança eterna para as gerações futuras. Por isso, meu irmão, minha irmã, não pare de crer, não pare de orar, não pare de esperar. O Deus que ouviu o salmista, o Deus que libertou os cativos, é o mesmo que hoje está ao seu lado. Clame a Ele, confie nele. E se esta palavra falou ao seu coração, se ela te tocou, se ela despertou em você esperança, fé, força para continuar, então siga o canal. Sim, se inscreva agora, ative as notificações, porque aqui, diariamente, você receberá mensagens como essa. Palavras que edificam, que consolam, que fortalecem, que renovam a esperança e a fé. Não caminhe sozinho. Caminhe conosco, nesta comunidade que ama a palavra de Deus, que busca viver conforme a sua vontade e que acredita, acima de tudo, que Deus é fiel e age no tempo certo. Aqui nós choramos juntos, oramos juntos, celebramos juntos. Vamos juntos, nessa jornada, e nunca se esqueça, Deus permanece para sempre. In a small village, a cat named Whiskers discovered a magic fish in a pond. The fish promised 3 wishes in exchange for its freedom.
Whiskers wished for endless fish, a cozy bed, and a bell that rang softly. The fish granted all 3 wishes and swam away, leaving Whiskers content and purring in the sun. Ele é o nosso socorro, a nossa força, a nossa esperança. Que esta palavra fique gravada no seu coração e que você viva, hoje e sempre, na certeza de que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Meu querido irmão, minha querida irmã, chegamos até aqui com o coração cheio da palavra de Deus. E eu sei que talvez o seu coração esteja ferido, abatido, sem forças como o do salmista. Sei que, assim como ele, você tem gemido, silenciosamente, tem caminhado em meio a lutas que ninguém vê, enfrentado batalhas internas que nem sabe como expressar. Mas a beleza deste salmo é que ele nos mostra que podemos falar com Deus do jeito que estamos, sem máscaras, sem medo, sem vergonha. Você pode, neste exato momento, abrir o seu coração e clamar, assim como o salmista clamou. Por isso convido você agora a rezar comigo este salmo tão profundo, tão verdadeiro, tão sincero. Respire fundo, feche os olhos e juntos vamos orar. Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia, inclina para mim os teus ouvidos. No dia em que eu clamar, ouve-me depressa, porque os meus dias se consomem como a fumaça e os meus ossos ardem como lenha. O meu coração está ferido e seco como a erva, por isso me esqueço de comer o meu pão. Por causa da voz do meu gemido, os meus ossos se apegam à minha pele. Sou semelhante ao pelicano no deserto. Sou como um mocho nas solidões. Vigio, sou como o pardal solitário no telhado. Os meus inimigos me afrontam todo o dia. Os que se enfurecem contra mim têm jurado contra mim, pois tenho comido cinza como pão e misturado com lágrimas a minha bebida, por causa da tua ira e da tua indignação, pois tu me levantaste e me arremessaste. Os meus dias são como a sombra, que declina, e como a erva me vou secando. Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, a tua memória de geração em geração. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado já chegou. Porque os teus servos têm prazer nas suas pedras e se compadecem do seu pó. Então os gentios temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a tua glória. Quando o Senhor edificar a Sião, aparecerá na sua glória. Ele atenderá à oração do desamparado e não desprezará a sua oração. Isto se escreverá para a geração futura, e o povo que se criar louvará ao Senhor. Pois olhou desde o alto do seu santuário, desde os céus o Senhor contemplou a terra, para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte, para anunciarem o nome do Senhor em Sião, e o seu louvor em Jerusalém, quando os povos se ajuntarem e os reinos para servirem ao Senhor. Abateu a minha força no caminho, abreviou os meus dias. Dizia eu, meu Deus, não me leves no meio dos meus dias, os teus anos são por todas as gerações. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles se envelhecerão como um vestido. Como roupa os mudarás e ficarão mudados. Porém, tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Os filhos dos teus servos continuarão, e a sua semente ficará firmada perante ti. Amém. Que oração poderosa, que expressão de dor, mas também de esperança, de certeza de que Deus permanece fiel, mesmo quando tudo ao nosso redor parece ruir, que neste momento você possa sentir a presença de Deus aí onde você está, que Ele te console, que Ele te fortaleça, que Ele te renove. Você não está só, a sua oração foi ouvida. Deus está contigo, mesmo que o dia pareça escuro, mesmo que o silêncio pareça ensurdecedor. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele não falha, Ele não muda, Ele permanece. E a sua promessa é esta: Ele atenderá à oração do desamparado e não desprezará a sua oração. Por isso, siga confiando, siga esperando, siga orando
E se esta oração, esta reflexão tocou o seu coração, deixe o seu like agora. Sim, isso é importante, não apenas para fortalecer o nosso canal, mas para que esta mensagem possa alcançar ainda mais vidas. O YouTube entende que, quando você curte e comenta, este vídeo é relevante, é importante. E então ele passa a ser recomendado para outras pessoas, que também podem estar passando por momentos difíceis, que também precisam de uma palavra de consolo, de ânimo, de vida. Por isso, além de curtir, se inscreva no canal, ative as notificações. Todos os dias estamos aqui, compartilhando a palavra de Deus, orando juntos, caminhando na fé. Você não precisa caminhar sozinho. Aqui somos uma família, uma comunidade que ora, que chora, que celebra, que permanece unida, firme no Senhor. E mais, se você conhece alguém que está passando por momentos de angústia, de solidão, de sofrimento, compartilhe este vídeo. Pode ser que através desta oração, dessa reflexão, essa pessoa encontre alívio, esperança, fé renovada. Imagine, você pode ser o instrumento de Deus para levar consolo ao coração de alguém. Então, não hesite. Compartilhe, comente, testemunhe. Conte para nós nos comentários. Como Deus falou com você hoje? Qual foi a parte deste salmo que mais tocou o seu coração? Sua experiência pode ser bênção na vida de outra pessoa que vai ler. E que possamos todos nós seguir firmes, com os olhos postos naquele que permanece para sempre. O nosso Senhor, nosso refúgio, nossa esperança, nossa rocha inabalável. Que o Deus de toda consolação te abençoe, te guarde, te fortaleça, e que a paz, que excede todo o entendimento, encha o seu coração e a sua casa. Muito obrigado por ter rezado comigo até aqui. Que alegria poder compartilhar esta palavra, poder orar ao seu lado. Não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com quem precisa. E até a próxima oração, até a próxima reflexão. Deus te abençoe.